Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais. Peço-lhes, como habitualmente, para partilharem o programa, para subscreverem, sobretudo, no canal da Rádio Transforma.net no YouTube, para que este programa atinja os seus objetivos. Subscrever o canal da Rádio Transforma.net é fácil, é gratuito e multiplica as possibilidades de comunicação desta rádio. Vamos falar de Portugal, em primeiro lugar, do orçamento, o orçamento que está aí a ser aprovado, para ser aprovado, vai ser apresentado em breve na Assembleia da República pese embora a pressão do Presidente da República, não vai ser fácil a sua aprovação. E não vai ser fácil, sobretudo porque o Bloco de Esquerda, que é necessário para a sua aprovação, a não ser que haja um acordo do Bloco Central, portanto com o PSD, o Bloco de Esquerda não prescinde da exigência de nem mais um cêntimo para o novo banco enquanto não estiver determinada a auditoria. Ora, isso é algo que poderá impedir a aprovação do orçamento, porque o Governo já disse que o sistema bancário não poderia suportar uma crise como a crise do novo banco, agora com 900 milhões de euros de déficit, que faltaria ao Estado, ao Fundo de Resolução, isto é, acaba por ser o Estado a cobrir, e se isso não acontecer, teremos novamente um espectro de uma crise bancária, que neste momento não é de todo em todo desejável. O Bloco de Esquerda tem razão. Não há dúvida nenhuma que o novo banco se tem mostrado um poço sem fundo e que a venda de ativos ao desbarato, com negócios que são tudo menos claros, com o Presidente do novo banco, António Ramalho, a recusar-se a dizer quem são os últimos beneficiários dos negócios que tem feito, e isso indigna legitimamente qualquer sã consciência. O PS está vinculado a um contrato que fez com a Lone Star. Simplesmente o próprio PS e o governo do PS e o Fundo de Resolução, o Banco de Portugal, deviam ter tido um cuidado maior na análise das vendas feitas pelo novo banco. Não o tiveram e agora queixam-se de si mesmos. Vamos ver se é possível encontrar um meio termo para resolver este problema, porque com o dinheiro que aí pode vir da União Europeia, não é tão cedo como isso. Estava previsto para janeiro, agora será para março, não é tão cedo como isso, e a União Europeia arrisca-se a arrastar uma crise interna extremamente grave, a aumentar já o desemprego, a continuar com a baixa da produção, se continuar a hesitação na distribuição de fundos. É certo que a União Europeia não pode suportar a violação das regras democráticas por países como a Hungria e a Polónia, e deve atuar com firmeza. Claro que essa firmeza não está a ser levada a cabo às últimas consequências, e a Hungria e a Polónia permitem-se brincar com todo o resto da União Europeia. Já não basta brincarem com os seus cidadãos, fazerem do país
ou dos países, a Polónia e a Hungria, um simulacro de democracia, brincam também com os restantes países da União Europeia, com os graves problemas que a União Europeia está a enfrentar. Vamos ver o que se a União Europeia consegue ultrapassar estas divergências e fazer com que a Polónia e a Hungria tomem medidas de defesa da democracia, nomeadamente de defesa, no caso da Polónia, de defesa da independência dos tribunais, dos direitos da oposição, da liberdade da imprensa. Na Hungria, a mesma coisa, mas sobretudo da liberdade da imprensa e dos direitos do próprio Parlamento, que neste momento está inteiramente subjugado ao poder de Erdogan, o primeiro-ministro. Portugal irá ter em breve também eleições para a presidência da República e Marcelo Rebelo de Sousa, um candidato do centro-direita, atual Presidente da República, dizem as sondagens que ganhará a primeira volta. Não certamente com a vantagem que teve Mário Soares, ou que teve inclusive Jorge Sampaio, na segunda candidatura à Presidência da República, mas dizem as sondagens que ganhará com uma maioria folgada. É lamentável que a esquerda não se concentre num candidato logo nesta primeira volta. É lamentável que, por exemplo, uma candidatura como Ana Gomes, que é uma mulher séria, uma mulher corajosa, uma mulher respeitada noutros países, mas que, devido à sua luta contra a corrupção, tem encontrado hostilidade dentro do seu próprio partido. Gente como os habituais senhores dos negócios, através das grandes sociedades de advogados, Género Vitalino Canas e outros, são os primeiros a vir à praça pública contra Ana Gomes. Também o Ministro dos Negócios Estrangeiros veio à praça contra Ana Gomes, mas felizmente também outro ministro veio à praça a favor da Ana Gomes. É pena que o PS não saiba perceber as suas responsabilidades, não saiba perceber o momento histórico em que se encontra e que uma candidatura de esquerda seria essencial para que Marcelo, que muito provavelmente venceria mesmo assim, ele tem sido um candidato com aceitação em largas franjas do PS, mas não se sabe que Presidente da República é que ele irá exercer no segundo mandato. Cavaco Silva, até ao fim do primeiro mandato, também exerceu uma presidência mais ou menos consensual, até se dizia que ele era o principal suporte de José Sócrates, mas depois as coisas viraram completamente ao contrário. E Cavaco Silva mostrou ser um instrumento principal da oposição ao PS. E infelizmente o Partido Socialista não está a perceber isso e com um preconceito, no fundo, motivado por interesses pessoais contra Ana Gomes, está a fazer com que a candidatura de Ana Gomes não atinja o consenso dentro do PS. Esperamos que atinja a larga maioria dentro do PS, inclusive dentro da outra esquerda, porque os candidatos da esquerda, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, por mais respeito que nos mereçam, são candidatos apenas para estarem presentes, para mostrarem uma mensagem, a mensagem quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, e as presidenciais não são propriamente destinadas a mensagens partidárias, são destinadas a mensagens que abranjam todo o país. Infelizmente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não compreendem isso e desperdiçam a importância de uma coligação abrangente
de forças para que uma candidatura efetivamente de esquerda seja uma candidatura expressiva e mostre que a esquerda continua a ter força em Portugal, continua a ser a principal ala política no espectro político português. Posto isto, passamos para a Espanha e para a tragédia do Covid-19 em Espanha. A Covid-19 está completamente incontrolada em Madrid. A Espanha é o país europeu com problemas mais graves no que toca ao controle da Covid-19. E se bem que toda a Europa esteja com problemas, Portugal tem aumentado também muito o número de infectados, mas a Espanha mostra ser o país que mais tem sofrido com esta pandemia da Covid-19. Infelizmente, isso sucede em grande parte porque o governo espanhol não consegue controlar a sua população. A população madrilena, particularmente, é uma população indisciplinada, gosta da noite, gosta do convívio, e isso é desejável, é saudável em momentos em que a saúde pública não está em causa. Em momentos em que a saúde pública não está em causa, se os cidadãos não têm a responsabilidade de se protegerem e protegerem os seus concidadãos, pois deve ser o poder central a impor-lhes medidas sérias para que isso aconteça. Nomeadamente, medidas sérias como a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços. Madrid é uma cidade com imenso movimento, em que a proximidade das pessoas até na rua é enorme e, portanto, a obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços, quer públicos, públicos fechados, quer inclusivamente públicos abertos, seria uma medida eficaz. Por outro lado, ainda não teve a coragem também de impedir que os cidadãos circulassem livremente dentro da cidade. Ora, há bairros muito mais infectados do que outros e os cidadãos de um bairro muito infectado podem livremente circular para outro bairro não infectado, o que provoca uma disseminação também da pandemia. Infelizmente, o Governo de Madrid também não tem impedido isso. Poderia limitar as deslocações apenas para o trabalho, controlando as pessoas que circulassem dentro da cidade para impedir a disseminação dentro da cidade, e isso não está a acontecer. Esperamos que o Governo de Madrid tenha a coragem para o fazer, não se deixe intimidar pelas pressões, pelos movimentos de gente inconsciente que não só não percebe que se desprotege ele próprio, mas sobretudo que comete o crime de disseminar a doença pelos outros concidadãos. E daqui passamos para os Estados Unidos de Donald Trump. Os Estados Unidos de Donald Trump estão próximos de atingir os 210 mil mortos pela Covid. O presidente, por sua vez, é infectado e hospitalizado. Ele, que mostrava uma arrogância enorme face à doença, que dizia que não afetava, que tomava cloroquina e que a cloroquina era ótima, mas afinal de contas agora parece que a cloroquina não fez nada e foi hospitalizado. E nem sequer está a tomar cloroquina, está no fundo a tomar um conjunto de medicamentos, o principal dos quais é o Remdesivir. Ora, este internamento de Trump e o completo descrédito da sua defesa da cloroquina e da sua defesa do não uso de máscara deveria arrasá-lo completo nas sondagens. Parece que isso não está a suceder.
muito provavelmente ele irá ser derrotado, mas isso não está a suceder. E Trump vai com este internamento hospitalar, parece que passar quase incólume, se é que não vai beneficiar do seu internamento, porque aparece como vítima e as vítimas são sempre objeto da piedade dos eleitores. Não se canse com que ele é vítima dele próprio e causou inúmeras vítimas, é o responsável por inúmeras vítimas completamente escusadas de inúmeros cidadãos americanos. Mas com isso ele faz-se de vítima e, por outro lado, também tem a grande vantagem de fugir já ao próximo debate eleitoral. Certamente ele, no que toca a debates, a única coisa que ele sabe é ser trauliteiro, é ser agressivo, insultuoso, interromper, não respeitar, mentir, mentir descaradamente, e isso, num primeiro debate, de certo modo resultou, mas certamente que num segundo debate não resultaria tanto, porque Joe Biden já deve estar preparado para combater essas interrupções, essa agressividade e essas mentiras ridículas de Trump. E demonstrar aos cidadãos americanos a responsabilidade nesse grande morticínio da Covid-19 que Trump tem. Vamos a ver, pensamos que Joe Biden irá ganhar. O que é lamentável é que, com um presidente tão ignorante, tão mentiroso, tão rasca, intelectualmente e moralmente baixo, os Estados Unidos continuem a dar-lhe algum apoio ainda. Repare-se que os Estados Unidos estão a passar uma crise económica terrível. A China, pelo contrário, ergueu-se. A China está a exportar mais e cada vez mais, pese embora toda a agressividade dos Estados Unidos. A verdade é que a China está a recompor-se muito bem e está a dominar o panorama económico mundial e acaba por dominar o panorama político porque os seus dirigentes têm uma seriedade, uma respeitabilidade que o ridículo, o imbecil Trump não tem. E por isso mesmo, aquilo que está a suceder é que a moeda chinesa, o yuan, está neste momento a valorizar altamente no contexto das moedas internacionais, mostrando a fase extremamente favorável da economia chinesa. É claro que nós vimos que toda a retórica de Trump, afinal de contas, está a ir por água abaixo. A agressividade dele perante a China é uma agressividade completamente desadequada e em vez da agressividade pública levar-se a cabo uma agressividade de outro modo, agressividade diplomática, uma agressividade nos corredores, agressividade comercial e agressividade no que toca à indústria de ponta. Era aí que Trump poderia fazer com que a China demorasse mais a ser a primeira potência económica mundial. Não está a fazer. A China, por exemplo, está a substituir os chips americanos que eram fabricados em empresas americanas e que eram exportados para os Estados Unidos e que são objeto de embargo por parte do governo de Trump. A verdade é que a China está a substituir já esses chips, nomeadamente a Alibaba está já a fornecer chips que os Estados Unidos deixaram de fornecer. Isto é, como aqui já tínhamos falado,
O principal prejudicado com a política agressiva atrabiliária de Trump são os próprios Estados Unidos e é, portanto, todo o mundo livre que sofre com a política cega, incompetente, atrabiliária de Trump. E falando de Trump, temos que falar também de Bolsonaro e da forma como a Covid-19 está a disseminar-se no Brasil. Se os Estados Unidos da América são o primeiro infectado, o primeiro com o número de infectados e em número de mortos, cerca de 210 mil mortos, já vão para perto de 210 mil mortos a nível internacional, o Brasil está a aproximar-se gravemente dos Estados Unidos. O Brasil com 2,8%, falou-se aí em 4%, não é. O Brasil tem 2,8% da população mundial e aproxima-se dos 15% de mortos. Neste momento está em 14,8% de mortos, portanto cerca de 15% de mortos. É este o resultado da política criminosa e inconsequente de Bolsonaro. Infelizmente, também a oposição brasileira não se une para combater esta política de autêntico genocídio que o Bolsonaro está a levar a cabo. A oposição brasileira e dentro de partidos da própria oposição, inclusivamente há debates absolutamente ridículos num momento decisivo, que é um momento em que o Brasil vai ter em breve eleições estaduais e para as prefeituras. Repare-se que, por exemplo, Benedita da Silva, que é candidata da esquerda no Rio de Janeiro, está apenas em 4º lugar nas intenções de voto. Que o candidato da esquerda em São Paulo, à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, está apenas em 3º lugar. Apesar de tudo aquilo que Crivella e outros fizeram de mal nessa prefeitura. Repare-se que o Brasil, se não houver uma unidade de esquerda, se não houver uma política inteligente de esquerda, continuará a ser um país desgraçado por esse bando que ocupa o poder sob o comando aparente, pelo menos aparente, de Bolsonaro. Repare-se que, inclusivamente, o PSOL entrou em polémica com o seu candidato, que foi apoiado pelo antigo presidente do Banco Central do Brasil. Repare-se que o antigo presidente do Banco Central do Brasil, no tempo de Fernando Henrique Cardoso, apoiou um candidato negro com uma doação bastante substancial, 30 mil reais, substancial para o Brasil, e por isso o candidato negro esse candidato foi acusado de ter recebido essa quantia, ter aceitado essa quantia de uma pessoa altamente criticada pela direita e responsável por uma política que desfavoreceu as classes trabalhadoras, que desfavoreceu os mais pobres. Mas não percebe que o pragmatismo é essencial à própria esquerda. A ideologia e a arrogância ideológica não são bons conselheiros para a esquerda. Que a esquerda tem de pensar em termos práticos, em termos de levar a cabo uma política de defesa dos oprimidos, das classes médias que estão a ser dizimadas pelo atual poder, uma defesa dos valores essenciais da democracia e da liberdade,
o respeito pelo clima, nomeadamente, o respeito pelas minorias étnicas, pelos índios. Se não conseguir fazer isso de modo pragmático, se puser a ideologia acima de tudo, não vai chegar lá. E lamenta-se que um candidato que, afinal de contas, goza do respeito e do apoio até de gente que, à partida, poderia não o respeitar nem apoiar, que esse candidato seja criticado dentro do próprio partido por aceitar uma doação muito legitimamente e muito pragmaticamente vinda de uma pessoa que o partido não gosta, mas que gosta de alguém importante para o próprio partido. Esperamos que a esquerda que se opõe, o centro-esquerda que se opõe a esta governação criminosa de Bolsonaro ganhe lucidez e pense que para alcançar o poder é necessária união e é necessário muito pragmatismo, é necessário deixar muito ego extremamente dilatado para que o povo não continue a ser prejudicado e o país não continue a ser um país adiado por esta política criminosa de Bolsonaro. E com isto termino, despedindo-me com amizade. Até ao próximo Política Impura, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook, noutras redes sociais, pedindo-lhes que subscrevam o canal da radiotransforma.net no YouTube. É fácil, é gratuito e é muito importante para nós. E pedindo-lhes também que coloquem gostos e que partilhem este programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.